Olá, aqui é a Débora e estou aqui com mais um vídeo da série do Scrap ABC, onde eu compartilho com vocês esse registro que eu faço no meu Scrap Minuto, que é um registro bem despretensioso de certa forma, de canções combinadas com fotos, mas que também mostra um ABC de produtos, de materiais e de técnicas de scrapbooking. E o assunto de hoje, chegamos na letra P, de papel. E acho que a gente pode falar que o papel é a base do scrapbook, é a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em scrapbook. E aí eu queria começar falando do papel de scrapbook. Os papéis para scrapbook são normalmente vendidos nesse tamanho que a gente chama de 30 por 30 e que na verdade ele é 30,5 por 30,5 centímetros, porque a base é a medida americana de 12 polegadas, que é mais ou menos 30,5 por 30,5, mas a gente chama de 30 por 30. Hoje a gente encontra papéis no tamanho A4, tamanho A5, nos Estados Unidos tem no tamanho carta, às vezes no tamanho 15 por 15, mas acho que a gente pode dizer que o mais comum é esse tamanho. E a gramatura do papel também varia um pouquinho, a gente tem papel de 180 gramas, de 240, e é uma questão de preferência, de que tipo de trabalho você vai fazer, não é uma coisa que eu analiso na hora que eu vou comprar papel, né? Eu escolho papel porque eu acho bonito, a gramatura realmente para mim não tem tanta influência. E eu queria comentar uma coisa aqui. Nos papéis que a gente chama de 30 por 30, e esses aqui são da coleção Mundo Mágico da Juju Scrapbook, eles normalmente vêm com essa barra aqui embaixo, onde tem o código de barras, que é a identificação do produto, do fabricante, e que também tem algumas informações interessantes que nos ajudam na hora que a gente vai fazer os projetos. Então eu tenho aqui, por exemplo, a marca, que é Juju Scrapbook. Eu tenho aqui o nome da coleção, que é Mundo Mágico, e o nome do modelo, o nome dessa folha especificamente, que é Além da Imaginação. Então, na hora de comprar papéis, a gente pode procurar os papéis coordenados da mesma coleção, que vão ter o nome aqui, e são papéis que já são produzidos para combinar entre si. A outra coisa legal é que aqui tem esses quadradinhos aqui, que é a paleta de cores da coleção. Então, quando a gente olha aqui nessa paleta de cores, aqui tem um quadradinho azul mais escuro que não tem neste papel, mas ele está aqui indicando que essa coleção tem essa paleta de cores, então a gente pode procurar de repente um papel dessa cor que ele vai coordenar. E aí, claro que dá para a gente trabalhar outras cores, né, saindo daqui e buscando a teoria das cores, mas o que eu acho interessante, até quando a gente vai procurar enfeites e outros papéis para coordenar com esses aqui, a gente ter essa paleta de cores aqui como guia. No projeto de hoje, eu vou aproveitar aqui vários retalhinhos que eu tenho da coleção que estão guardados aqui na minha pastinha. E o que eu vou fazer é seguir a paleta de cores para procurar outros papéis que eu possa complementar. E aí eu peguei aqui esses papéis que são do bloco A5. Aqui tem o bloco A5 da coleção Família para Sempre, da coleção Cartas para Você e da coleção Quarentena Criativa. E aqui eu vou dar uma olhada, seguindo essa paleta de cores, em que papéis eu posso escolher para combinar e eu ter mais papéis, mais coisas para fazer o projeto. Porque essa coleção Mundo Mágico eu já usei bastante, já fiz live, já postei projeto. E aí eu tenho poucos papéis, tenho muitos retalhos ainda, então eu vou separar alguns papéis aqui desse meu acervo A5 que combinem seguindo essa paleta aqui para eu ter mais opções na hora de montar o projeto. Depois de selecionar os papéis extras, seguindo a paleta de cores, eu vou dar uma olhada nos meus retalhos da coleção e ver que outros elementos, que outros papéis eu posso usar para esse projeto. Eu aqui estou procurando mais os elementos nos tons de azul e de verde que combinam com a foto que eu quero usar. A foto que eu vou usar é tamanho 7,5 por 9,5 e eu cortei uma moldura de papel branco tamanho 8 por 10. Vou colar a foto nessa moldura usando esse adesivo que é próprio para foto. Na hora de colar a foto para centralizar bem, facilita segurar nas duas pontas opostas e aí visualizar bem e colar.
E eu queria fazer um efeito de camadas de papel rasgado, porque isso é uma coisa bem bacana de se fazer com papel, e estamos aqui falando de papel. Então o rasgado, ele dá textura, ele dá essa possibilidade de você combinar cores, é um resultado que eu gosto bastante. Então eu fui escolhendo aqui em que sequência eu ia usar esses papéis, tanto esses mais lisos quanto os mais estampados, e fui rasgando. Na hora de rasgar não tem muita técnica, eu gosto de manter meus dois dedos próximos um do outro na hora que eu estou rasgando o papel, então o que eu estou segurando o papel e o que está rasgando, para conseguir controlar para onde vai esse rasgadinho, para fazer bastante curvas e um efeito bem irregular desse rasgado. Esse papel xadrez eu já não tinha no tamanho necessário, então eu vou fazer ali um remendinho nele, e o rasgado é legal por isso, porque permite a gente aproveitar o papel de outras formas. Vou juntar as camadas usando cola. E vejam aqui como eu vou fazer esse remendo do papel xadrez. Esses papéis, eles são coloridos, mas o miolo é branco, então destaca ainda mais o efeito do rasgado. E eu diria que a grande maioria dos papéis de scrapbook tem um miolo branco, então dá pra gente fazer esse efeito do papel rasgado. E aqui é legal que com apenas retalhinhos, pequenos pedaços de papel, eu vou acrescentar bastante textura, bastante interesse e muitas cores para minha página. Para outra página eu vou fazer um outro efeito no papel, dessa vez usando água, sim, aquilo que a gente toma o maior cuidado para não molhar os nossos projetos, não molhar o papel. Aqui eu de propósito borrifei água nesse papel e não é tão pouca água, é o suficiente para o papel ficar mais molinho e a gente conseguir modelar ele. Então eu amassei e estou secando usando um secador de emboss, que é uma ferramenta que a gente usa para fazer emboss, que eu já mostrei aqui no vídeo da letra E. E ele faz bastante calor, então ele vai secar esse papel molhado e vai me ajudar a manter esse formato do rasgado. Então dá uma textura muito interessante para o projeto. É diferente de você somente amassar e desamassar o papel. Na hora que a gente molha, amassa, aí desamassa e seca com o aquecedor de emboss, ajuda a manter o formato, ele fica bem firme e vai manter essa textura. Aqui eu estou usando um carimbinho de bola de futebol para seguir o tema da minha foto. Usei essa carimbeira preta da Juju Scrapbook para criar esses enfeites adicionais para o meu projeto. E aí escolhi mais ou menos aonde eu queria colar e vou começar a montar as minhas páginas. Esse conjunto de camadas de papel rasgado eu colei com fita dupla face. Depois de colar eu cortei o excesso com a tesoura. Eu fiz dessa forma porque eu queria que ele ficasse bem rente e aí é um pouco mais fácil cortar o papel um pouco maior e depois acertar com a tesoura nesse caso. E vou montar o conjunto da página do lado esquerdo. Com cola eu posicionei a foto no primeiro papel. Nesse segundo papel que eu vou usar, eu resolvi cortar com um estilete de precisão o desenho da parte de dentro para aproveitar em outro projeto depois, já que não vai aparecer. E com a cola posicionei a foto porque o meu objetivo aqui era que a borda desse pedacinho aparecesse. O meu papel amassadinho eu vou colar no projeto com fita dupla face. Nesse caso eu acho que fixa um pouco melhor porque ele está bem irregular. E para colar o meu conjunto de foto com aqueles papéis em cima desse papel rasgado, eu vou usar fita de relevo, que realmente, como eu comentei, eu costumo não usar nos projetos do Scrap Minuto, mas nesse caso é importante
porque eu tenho esse papel bem amassadinho, bem irregular embaixo, e a fita de relevo vai ajudar com que esse conjunto da foto fique mais retinho, bem posicionado e bem fixado em cima. A primeira bola de futebol eu vou colar com um pouquinho de adesivo dupla face, ficando um pouquinho por cima da foto. E as outras duas vou colar com cola. Com tudo colado, chegou a hora de escrever o texto. Eu fiz um rascunho de lápis primeiro para ver se ia caber a parte da letra da música que eu queria escrever. E aí, com uma caneta preta, fiz o texto definitivo. E apaguei o lápis com uma borracha. Usei uma canetinha colorida para dar um destaque na frase principal que eu queria que ficasse destacada. Escrevi ela com uma fonte diferente, com uma letra diferente, passei um pouquinho da canetinha azul. E para finalizar, vou usar alguns adesivos, os Enamel Dots, para colocar um pouquinho mais de cor e de movimento nessa página. E esse foi o projeto de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.